Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, nosso 18º encontro. Mateus capítulo 6, versículo 16 a 24. O jejum e o verdadeiro tesouro. Ouçamos primeiro o nosso texto. Mateus capítulo 6, versículo 16 a 24. Quando vocês jejuarem, não fiquem de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Quando você jejuar, perfuma a cabeça e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente seu Pai que vê o escondido. E seu Pai que vê o escondido recompensará você. A escolha fundamental. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é escuridão, como será grande a escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vamos fazer o nosso comentário. Versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Esse é um texto que fala do jejum. Eu sempre digo, quando eu falo desse texto, que o jejum está muito em moda no mundo hoje. Só que o jejum hoje se chama regime, onde as pessoas morrem para manter uma estética, mas não são capazes em nenhum momento de fazer um sacrifício para manter uma vida espiritual na busca da integridade, do equilíbrio na vida espiritual. Ouçamos o comentário. Naquele tempo, o jejum era assunto de todo o povo. Não se trata jejum somente por faltas individuais, mas de faltas cometidas por todo Israel, o povo de Deus. Em sinal de penitência, todos deviam jejuar. Havia também a atitude de cada um em particular jejuar por causa dos pecados pessoais. Os fariseus acentuavam o valor do jejum voluntário e o praticavam com assiduidade. Segundo a Didaqué, no Catecismo do ano 75, esse catecismo é contemporâneo ao Evangelho de Marcos e é mais antigo que o Evangelho de Mateus e Lucas. Lá se diz que os judeus jejuavam na segunda-feira e na quinta-feira. Já a tradição cristã, continuando no livro da Didaqué, diziam que os cristãos deveriam jejuar na quarta e na sexta-feira.
Havia uma distorção do sentido do jejum. Aquilo que deveria ser feito só pela pessoa tornava-se um espetáculo e exposição para todo o povo. Eles se judiavam, batiam em si mesmos como castigo, se compungiam, faziam caras de tristes e desfiguradas, espalhavam cinzas na cabeça e andavam de roupas rasgadas na rua. O jejum, que deveria ser uma compunção interior de intimidade entre a pessoa que jejuava e Deus, se torna um aparato expositivo de uma piedade externa e vazia, para ser vistos pelos homens e não na intimidade por Deus. Versículo 17. Quando você jejuar, perfuma a cabeça e lave o rosto. A atitude daquele que jejua deve ser bem outra, não disposição. Deve-se aparecer normal diante dos outros, com seu exterior bem cuidado e alegre. O sacrifício feito de boa vontade e boa consciência é um bem. Não se deve fantasiar sofrimento, mas expor alegria, por bem servir a Deus e oferecer a Ele o sacrifício de sua vida. Versículo 18. Para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente seu Pai que vê o escondido. E seu Pai que vê o escondido recompensará você. Aquilo que fica oculto, Deus o vê e o recompensará. Ele vê o oculto, prescruta o mais íntimo do ser humano e conhece a pura intenção que dispensa a todos, a uma exposição, uma exterioridade. Hoje podemos ver que o jejum é uma expressão de que o ser humano é senhor das coisas e não escravo das coisas. Não são as coisas que submetem o ser humano, mas é o ser humano que submete as coisas ao seu senhorio. Então, o jejum demonstra que o ser humano não é escravo de nada, mas senhor. E assim ele pode renunciar. Em nenhum momento ser escravo dessas coisas que possam consumir a vida dele e fazer com que ele perca a sua autodeterminação, poder sobre si mesmo. A busca é fundamental. Versículo 19. Versículo 19. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões assaltam e roubam. A natureza humana, em sua vontade desenfreada de possuir, acaba escolhendo o certo por aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente tem valor. Os seres humanos querem conservar e aumentar as suas posses e buscam tesouros, grandes posses. Mas aquilo que busca o ser humano neste mundo é efêmero. A traça corrói, até mesmo a seda, um precioso pano. E o caruncho destrói, por exemplo, a madeira. A ferrugem destrói muita coisa. A riqueza traz inveja e desejo de possuir o que é dos outros, onde aparecem os ladrões que assaltam e roubam. É inútil e sem recompensa essa vontade de possuir tesouros. E a luta constante, vemos, pela busca de um bem inconstante e duvidoso. Versículo 20. Ajuntem riquezas do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não assaltam, nem roubam. Existe uma outra meta de Jesus aos discípulos.
que vale todo esforço e que não se perde o valor. Tesouros no céu. Lá se empregam os bons valores, onde nenhum inseto pode destruir, nem os ladrões roubarem. Versículo 21. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Tesouros no céu, isto é, junto de Deus. Os tesouros são a entrega total de si mesmo a Deus e tê-lo como único fim, a riqueza em Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Jesus afirma: onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Existe no ser humano, fruto de sua insegurança, que dá vazão para a ganância, a necessidade de possuir bens e riquezas na busca da felicidade. O coração do homem se envolve nessa busca interior. O coração que se apega aos bens exteriores, aos tesouros terrenos, e nele se perde, estará colocando em perigo de deixar ser destruído com esses tesouros passageiros a sua própria vida. Mas se ele busca os tesouros em Deus, pode ter certeza de que ficará sempre junto de Deus. A escolha fundamental do que se busca é que expressa o tesouro e nele se coloca todo o sentido da sua vida. Versículo 22. A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. O olho sadio é também o olho bom do coração. E o doente é o olho mau. O olho corporal é uma imagem do coração. Na vista se espelha o homem todo, seus pensamentos e suas intenções, a pureza ou depravação de sua vida. A vista é lâmpada do corpo, espelho da alma. Versículo 23. Se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é escuridão, como será grande a escuridão? O coração deverá estar todo orientado para Deus. Viver entre os tesouros do céu. Então todo homem tem saúde. Mas se entregar aos tesouros da terra, então tornou-se espiritualmente cego, e o homem todo está nas trevas, pois já não enxerga os verdadeiros bens e anda cambaleando no escuro. Deus é luz, o ser humano todo é dedicado a ele. É já um espelho da própria luz divina. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um, amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Tesouros na terra, tesouros nos céus, trevas e luz, riquezas e Deus. Cada qual só pode servir verdadeiramente a um único Senhor com todas as suas forças. Existe o senhorio de Deus e o senhorio do espírito maligno. As trincheiras do mal são as riquezas, os bens terrenos, aquisição de posses, tesouros terrenos. Para Jesus, a riqueza é sempre injusta. Quem se entrega às riquezas, entrega-se ao diabo e seu senhorio. Só se pode servir a Deus, que é luz da vida, onde nosso coração encontra tesouros perenes, eternos.
Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.